Olá, tudo bem? Hoje a gente vai estudar as vozes verbais. Aí você deve estar se perguntando, um verbo apresenta voz? Sim. A voz é uma forma que o verbo encontra de evidenciar se o sujeito é agente ou paciente de uma determinada ação. Se a gente está falando de verbo e se a gente está falando de sujeito, é importante a gente lembrar então que mais uma vez a gente está no universo da análise sintática. E para que isso aconteça da melhor forma possível, a gente tem que relembrar os dois termos básicos, os dois termos essenciais de uma oração, que são o sujeito e o predicado. Porque quando a gente estiver estudando vozes verbais, a gente vai ter que direcionar o olhar exatamente para a forma com que o verbo se apresenta e de que forma e de que maneira esse verbo posicionado dentro dessa oração vai implicar no tipo de sujeito. A gente fala em sujeito, que é aquele termo que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, uma coisa, sobre o qual a oração está falando, né? Então, se eu digo, por exemplo, que a escola é bonita, nesse caso eu estou falando da escola, então eu estou falando de um sujeito específico. Quando eu digo que a escola é bonita, eu estou informando algo sobre o sujeito. Então, nesse caso, eu estou utilizando um predicado. Nesse exemplo que eu acabei de falar para você, a escola é bonita, o verbo ser não indica ação, ou seja, eu digo que esse verbo apresenta certa neutralidade. Os verbos que indicam estado, os verbos que indicam fenômenos da natureza, como por exemplo o verbo chover, numa oração do tipo chove muito no mês de março. Quando eu crio uma frase como essa, o verbo chover também não apresenta para mim nenhuma ideia de ação. Isso significa que determinados verbos na língua portuguesa apresentam neutralidade. E essa neutralidade impede que eu diga se esse sujeito é agente ou paciente. É diferente, por exemplo, quando eu digo o professor trabalha todos os dias. Nesse caso, há uma ação, a ação de trabalhar. E esses verbos que apresentam ação nos possibilitam a estratégia de analisar a função do sujeito e de que forma a posição do verbo e a colocação do verbo influencia na identificação dessa ação. Quando a gente fala em voz verbal, então a gente está falando sobre como a voz marca a relação do verbo com o sujeito. Falamos em vozes porque essas vozes são apresentadas de três maneiras na língua portuguesa. A gente tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos compreender cada uma delas agora, lembrando sempre da estrutura oracional, hein? Sujeito, verbo, complemento, sujeito e predicado. Vamos tentar? Vamos ver o primeiro exemplo, que é um exemplo de voz ativa. O diretor abriu a porta. Vamos analisar sintaticamente essa oração, ok? O diretor abriu a porta. Nós temos um sujeito, que é o diretor, e nós temos um predicado. Ou seja, o que é que eu falo sobre esse sujeito? Eu falo que ele abriu a porta, o predicado sempre começando pelo verbo, o núcleo da oração. Então, o diretor abriu a porta. Nesse caso, esse sujeito, ele está executando a ação. Quando isso acontece, a gente diz que o verbo está apresentado na voz ativa. Ou seja, essa voz que marca a relação do verbo com o sujeito está sendo apresentada na voz ativa, porque o sujeito pratica a ação. Esse diretor abriu a porta. Então, ele é um sujeito ativo. A gente chama um sujeito de sujeito agente. E a voz do verbo é a voz ativa. Perceba que quando eu faço uma inversão e eu digo que a porta foi aberta pelo diretor, sintaticamente falando, nós temos um novo sujeito, nós temos a porta. Lembrar que o sujeito não é necessariamente quem pratica a ação. Nós temos aqui, a porta foi aberta pelo diretor. Considerando que foi aberta é uma locução verbal que inicia o predicado, nós temos sujeito, a porta, predicado, foi aberta pelo diretor. Se o sujeito é a porta e eu estou dizendo que ela foi aberta, essa porta não praticou nenhuma ação, ou seja, não foi a porta ela própria que se abriu. Nós temos então um sujeito que é expresso por meio de uma voz passiva, ou seja, o verbo está na voz passiva e o sujeito não pratica a ação nesse caso. Então eu tenho sujeito, a porta, quem pratica a ação na verdade aqui, ó, ele é o diretor. Nesse caso, quando isso acontece, a gente vai ter um elemento sintático novo, que é o agente da passiva. Como assim? Como é que existe um agente da passiva?
Vamos prestar bem atenção. Se eu estou dizendo a você que a voz marca a relação do verbo com o sujeito, nesse caso, essa locução verbal marca uma relação de caráter passivo, porque a porta não pratica a ação, eu preciso identificar em alguns contextos quem pratica essa ação. Nesse caso, quem pratica a ação é o diretor, que aqui nessa construção era o sujeito, mas aqui ele já ocupa uma outra posição. Vamos analisar essa posição? Ela vem logo após o verbo e ela vem preposicionada, ou seja, essa função, esse termo, ele vem preposicionado. Isso significa que ele é introduzido por uma preposição, nesse caso a preposição pelo. Pelo diretor é a expressão que indica quem praticou a ação de abrir a porta. Então a gente chama esse termo, do ponto de vista sintático da língua portuguesa, de agente da passiva. Memoriza isso para não confundir o agente da passiva com o sujeito. Gramaticalmente falando, o sujeito continua sendo a porta. Eu estou falando sobre a porta, mas aqui nós temos o agente dessa ação de abrir a porta. Então, essa inversão de sujeito e de agente da passiva mostra qual é a ênfase que eu estou dando na minha oração. Aqui a ênfase recaiu sobre a figura do diretor. Aqui a ênfase recaiu sobre a porta. Ok? Não vamos confundir, então, agente da passiva com sujeito. Além dessas duas formas verbais, existe a voz que a gente chama de voz reflexiva. Que voz é essa? É a voz por meio da qual a gente identifica que a relação estabelecida entre o verbo e o sujeito mostra-se ao mesmo tempo ativa e ao mesmo tempo passiva. Observei-me por um tempo em frente à tela do celular. Nesse caso, o observei-me mostra que o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Ele executa e ele sofre a ação de observar. Nesse caso, a gente chama então de uma voz reflexiva, diferente dos outros casos nos quais era possível mais claramente identificar quem praticava a ação. Nesse caso, a gente percebe que a pessoa pratica e sofre a ação. Por isso que a gente dá esse caráter de reflexivo. Então, a gente pode fazer um breve resumo dizendo que quando a voz é ativa, o sujeito é agente. Quando a voz é passiva, o sujeito é paciente. E quando a voz é reflexiva, nós temos um sujeito que é agente e paciente ao mesmo tempo. Vamos lembrar que esse agente aí a gente escreve junto, porque é o executor de uma ação, diferente da expressão agente, equivalente a nós, que a gente escreve de forma separada, ok? Cuidado para não confundir. Esse agente é porque ele executa a ação na voz ativa, ok? A voz passiva e a voz reflexiva, elas apresentam algumas peculiaridades. A voz passiva apresenta dois tipos, a voz passiva sintética ou pronominal e a voz passiva analítica. É importante a gente reconhecer esses dois tipos. Observe o primeiro exemplo, vendem-se computadores. A gente chama a voz passiva de voz passiva sintética ou pronominal quando ela utiliza a partícula apassivadora se. Nesse caso, eu preciso dessa partícula. Vendem-se computadores. Esta construção, esta oração apresenta um verbo na voz passiva. Eu poderia dizer, por exemplo, que computadores são vendidos. Então, há uma concordância do verbo com o elemento com o qual ele se refere. Computadores são vendidos. Vendem-se computadores. Então, a presença da partícula se indica que essa voz sintética, essa voz passiva, também pode ser chamada de voz passiva pronominal, ok? Então, reconhece a presença da partícula se, essa partícula apassivadora, então, voz passiva sintética ou pronominal. Um outro tipo de voz passiva é a voz passiva analítica. Nesse caso, nós temos uma construção formada por um verbo auxiliar e por uma forma nominal no particípio. Lembra que a gente tem infinitivo, gerúndio de particípio? Nesse caso, a gente está utilizando o particípio do verbo lançar, que é lançado ou lançada. Nesse caso, lançada, para concordar com o sujeito. Vamos fazer a análise sintática dessa oração. A obra será lançada pela editora. Sujeito dessa oração, a obra. Predicado, será lançada pela editora. Sujeito, então, bem marcado. Voz passiva, porque a obra está sendo lançada por alguém, nesse caso, por uma instituição que é uma editora. Tenho um verbo auxiliar
e uma forma nominal, aqui o particípio. Então, nesse caso, com essa construção, verbo auxiliar mais um verbo na forma nominal, nós temos a voz passiva analítica. Perceba que aqui a gente também pode reconhecer o agente da passiva pela editora. Nesse caso, a gente reconhece quem praticou a ação na voz passiva. O sujeito não deixa de ser a obra, mas nós temos a identificação do agente da passiva. Nos exercícios que a gente costuma fazer na escola, muitas vezes a proposta é que a gente faça a inversão entre voz ativa e voz passiva. Então, deixo essa dica aqui para vocês. Lembrem sempre dessa inversão, porque eu posso colocar, por exemplo, ó, a editora lançou a obra. Nesse caso, eu faço o que a gente chama de transformação da passiva para a ativa. A obra será lançada pela editora, a editora lançará a obra. Nesse caso, eu faço uma inversão. Então, é possível que o agente da passiva se torne o sujeito da ativa, ok? A editora lançará a obra e o sujeito da passiva vira o objeto da ativa, ou seja, o complemento do verbo. Essa inversão é interessante e nos ajuda a construir sentenças nas quais a ênfase vai recair de acordo com a sua escolha. Por exemplo, nesse caso, eu quis enfatizar a obra. A obra será lançada pela editora. Se eu quisesse dar ênfase à editora, eu colocaria essa construção na voz ativa. A editora lançará a obra. A escolha de ativa e passiva, então, implica num recurso estilístico. Depende sobre qual elemento da oração você quer que a ênfase seja recaída. Preste atenção. No jornalismo, na escrita de manchetes, na escrita de títulos de notícia e também nos textos formais, recomenda-se que a gente não faça um uso tão grande, um uso tão exagerado da voz passiva, porque muitas vezes a voz passiva torna o período um pouco mais longo, um pouco mais prolixo. Então, o ideal é que a gente priorize a voz ativa, a não ser nesses casos nos quais a gente quer destacar um outro elemento que precisa ser destacado por meio de uma voz passiva, como aqui eu destaquei a obra. Lembrando também que, às vezes, esse complemento, esse agente da passiva, pode ser confundido com uma adjunta adverbial. Se eu digo, por exemplo, o músico é reconhecido pelos fãs. Nesse caso, pelos fãs é o agente da passiva, porque eu posso dizer, os fãs reconheceram o músico. Agora, se eu digo, o músico é reconhecido pelas suas canções, eu não posso dizer que canções é o agente da passiva. Nesse caso, é uma adjunta adverbial de causa, que justifica por que o músico é conhecido. Então, toma cuidado para não confundir. Por fim, nós temos dois tipos de voz reflexiva. Temos a voz reflexiva comum, que é essa que indica que o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, né? O motorista machucou-se no acidente, a ação aconteceu com ele próprio, praticou e sofreu a ação. Na voz reflexiva recíproca, a gente identifica que o sujeito, os amigos, há uma relação mútua, os amigos amam-se, ou seja, um ama o outro. Então a gente chama essa voz reflexiva de voz reflexiva recíproca. Quando eu digo, por exemplo, eles se beijaram, eles beijaram-se, há uma relação também recíproca. Então, nesse caso, o tipo de voz é a voz reflexiva recíproca. Sujeito agente, voz ativa. Sujeito paciente, voz passiva. Quando o sujeito pratica e sofre a ação, nós temos então uma voz reflexiva. Então, a partir de agora, quando você ouvir vozes verbais, é sobre isso que a gente está falando, ok? Muito obrigado.